nesse momento, vamos dar início, ao nosso culto. Então, peço aos irmãos que curvem as suas mãos e neste momento vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por assim nos permitir, Paizinho, que mais um sábado, Senhor Deus, no teu santo dia nos permite podermos estar na tua casa e na tua presença, Senhor. Então, queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada vida que aqui já se encontra, Senhor Deus, que o Senhor fale plenamente, Senhor. Abençoa aqueles que estão a caminho, abençoa aqueles, Senhor Deus, que por algum motivo, Senhor Deus, não vão poder vir te adorar na tua casa, mas que teu Espírito Santo possa ser com eles também, Senhor Deus, nos teus lares. Abençoa todo o tempo, toda a programação, Senhor Deus. Prepara desde já a nossa mente e o nosso coração, Senhor Deus, para receber, Senhor Deus, o alimento que vem do céu. É em nome de Jesus que tudo isso eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Nosso Pai Celeste, mostra-nos o seu amor.
E se temos fé, tenha a certeza de que temos salvação. Amém? Vencer
para junto com Ele, nas nuvens dos céus, nós subir ao encontro do nosso Salvador. Amém? Amém. Convido a todos a curvar mais uma vez as suas frontes e orarmos ao nosso Deus. Pai amado, querido, bondoso, maravilhoso Deus, graças te damos, ó Pai, por mais uma vez estarmos na tua santa casa, na tua santa presença, no teu santo dia. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai, nos batizar nesta manhã, nos conduzir, Senhor, à tua casa de oração. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ser com cada um de nós, que seja com os nossos irmãos que estão a caminho, ó Pai. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre esta cidade, sobre este povo, que eles possam, Senhor Deus, conhecer o teu santo Evangelho através dos teus servos. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Que Cristo Jesus permaneça ao nosso lado nesse dia e sempre, né? Que sejam todos muito, muito bem-vindos à casa do nosso Deus, né? Porque Cristo Jesus nos trouxe até aqui, né? Nunca é a nossa vontade, mas que o Espírito Santo sempre nos conduz à sua casa, que Ele nos dê muita, muita proteção, né? E aqueles que não vieram da minha casa do Senhor, que Jesus permaneça ao lado de cada um deles. Meditação de oração. As palavras dos meus lábios é o meditar do meu coração. Seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento eu convido os irmãos a ficar de joelho, para juntos nós orarmos, para que o Espírito Santo possa habitar em cada um de nós. Querido Deus, nosso Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor Deus, por mais um sábado que o Senhor Deus nos concedeu, para juntos nós estarmos diante da tua presença no teu santo tempo, para louvarmos e agradecermos o teu nome, para prestarmos um culto a ti. Nós somos gratos a ti, Senhor Deus, e nesse momento nós pedimos que o teu Santo Espírito possa habitar em nós, que o Senhor conceda, Senhor Deus, a cada um de nós o poder do Espírito Santo, para que juntos nós venhamos estudar a tua palavra, juntos nós venhamos ouvir a tua voz segundo o poder do seu Santo Espírito. Nessa manhã nós pedimos encarecidamente que o Senhor tome-nos pela mão, para que nós não venhamos fazer aquilo que agrada às nossas vontades, Senhor, mas que venha agradar aos teus olhos, fazendo com que uma adoração verdadeira ao Senhor nesta feita, nesta manhã diante de ti, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a recapitular a posição dessa nossa matina, para que nós venhamos aprender cada vez mais do teu amor, Senhor Deus, por cada um de nós. Te agradecemos por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém.
Informativo Mundial das Missões. Ensino para a eternidade. Toda a vida de Washington girava em torno do Educandário Nordestino Adventista, o ENA, em Belém de Maria, Pernambuco. Seu pai foi um dos primeiros formandos da escola e ele cresceu nas dependências do colégio. Washington estudou e se formou ali, e depois passou a trabalhar na Receita Federal em Recife. Quando se casou e teve um filho, desejou que o menino também estudasse naquela escola. Mas em 2000, uma enchente destruiu o colégio. Washington e muitos outros que amavam a escola ficaram arrasados. Alguns anos se passaram e a Igreja Adventista comprou um terreno em Sairé, interior de Pernambuco. O objetivo era construir uma nova escola ali, para substituir o antigo Educandário Nordestino Adventista. Washington queria ir lá para apoiar o projeto, mas precisaria deixar a boa vida que tinha com a família em Recife. No trabalho, ele solicitou uma transferência para Sairé, e seu chefe, surpreendentemente, não impôs dificuldades. Já sua família se opôs à ideia inicialmente, mas logo se envolveu no foco missionário e aceitou o desafio. Então, Washington vendeu 2 casas em Recife, doou o dinheiro para o projeto da escola e se mudou para Sairé. Quando a construção da escola começou, em 2007, Washington se envolveu em campanhas de arrecadação, recrutamento de alunos e apoio administrativo. Ele ainda doou uma casa para o diretor da escola morar e depois construiu uma segunda casa para residir. Para sua alegria, a escola foi finalmente inaugurada em 2014 e seu filho Igor foi o primeiro aluno matriculado. Hoje, Washington tem 65 anos e fala com amor sobre a escola, que atualmente se chama Colégio Adventista Pernambucano. O IAPE ensina para a eternidade. E eu acredito que essa escola conduz seus alunos para o céu. Parte das ofertas deste trimestre será usada para construir a igreja aqui no IAPE, com capacidade de 500 pessoas. Por isso, sejamos liberais! Manifesta em mim a
com a irmã Carol. Hoje nós não temos jovens e os demais não se reúnem aqui em nossa classe. Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da escola sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da escola sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A escola sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. Jesus, o Rei dos sábado, mais uma vez, seja bem-vindo à casa do Senhor. E chegamos mais ao fim de uma lição, né, onde traz como Deus luta por nós, né, e nós aprendemos nessa lição que o mesmo Deus de antes é o Deus de agora. Deus nunca mudou, nunca mudará, né? Então, irmão, a luta pode parecer difícil, mas a vitória já foi garantida por aquele que venceu na cruz, nosso amado Jesus, né? Que enfrentou o pior, né, por nós. E convido os líderes de unidades a se posicionarem junto às placas de estudos, leiam os nomes e intercedam com fé para que Deus derrube
as muralhas que impedem as decisões ao lado de Cristo, né? Então, irmãos, que possamos todo dia meditar na palavra de Deus, né? E buscarmos essa paz, né? Essa paz a gente só encontra em quem? Em Jesus, né? A gente não vai encontrar paz em bens materiais, a gente vai encontrar, sabe o que? Uma alegria momentânea, né? Que vai ser por um momento, mas depois você vai ver que logo vai vir vazio. E esse vazio só é preenchido por quem? Por Cristo, né? Então, que Deus nos abençoe e abençoe os outros momentos do nosso curso de hoje. Amém? Neste momento, vamos já nos acertar de joelhos para a gente orar na nossa vida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, louvado, bendito e exaltado seja o santo nome, Senhor. Neste momento, amado Deus, te agradecemos pelo momento maravilhoso que é o momento da escola sabatina. Um momento abençoado que o Santo Espírito está entre nós para recapitular o que estudamos durante a semana. Te agradecemos, amado Deus, pelo Senhor estar ao nosso lado em todos os momentos. Te agradecemos pelo Senhor estar aqui conosco, aceitando, Senhor, este culto. Oramos, amado Deus, neste momento também, por todos os estudantes da Bíblia, todos os instrutores, todos os missionários, Senhor, que vivem para pregar o teu Evangelho em todo o mundo. Abençoe todos eles, que todos aqueles, Senhor, que recebem o teu Filho, que eles sejam incomodados pelo teu Santo Espírito e que eles aceitem a verdade. Oramos, amado Deus, te pedimos para que o Senhor nos abençoe, perdoe os nossos pecados, abençoe o segundo momento, a mensagem que será trazida a tua santa palavra para todos nós. Abençoe o pregador, abençoe a todos nós. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco em todos os momentos. Oramos a ti, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. A família ao qual oramos a semana inteira com a família da nossa irmã da igreja do povo. Amém? Gostaria de convidar todos os irmãos a fazermos mais uma oração pela família da nossa igreja do povo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por a vida da nossa igreja do povo, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na sua vida, na vida dos seus familiares, das suas filhas, Senhor, do seu esposo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja o provedor de todas as suas necessidades, que o Senhor possa derramar bênçãos do céu, que o Senhor possa ser generoso, Senhor, com a família da nossa irmã, que possa fazer tudo quanto for necessário para que eles estejam no caminho santo do Senhor. E aqueles que ainda não estão servindo, Senhor, que o Senhor possa ir à frente deles, quebrando todos os ferrolhos, banhando todos os caminhos tortuosos, para que no tempo determinado por ti, Deus, eles cheguem a te servir, a guardar as tuas santas leis. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A próxima família escolhida pelo Espírito Santo como fruto de oração é a família do nosso irmão Jailson, Valcelânia, Misael, Carol, o nome do mais novo, Carol? Micael. Então, Carolzinha vai estar aqui representando sua família. Oremos. Grandioso Deus, mais um dia estamos aqui, Senhor, na tua presença, na tua casa, estamos gratos a ti, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por todos aqueles irmãos, Senhor Deus, que passaram a semana orando por mim, orando por minha família, e que esta semana que está se iniciando, Senhor Deus, que vamos orar pela nossa família, da nossa irmã Carol, do nosso irmão Jair, Valcelai e suas crianças. Que Cristo Jesus seja o condutor na vida desta família, Senhor Deus. Que todos os nossos irmãos da igreja continuem orando por essa família, para que Deus cubra ela de saúde, de paz, de misericórdia e de amor pelo nosso grandioso Deus. Nos ensina, Pai, a cada dia a te amar, a cada dia, Senhor
vidas, vivendo os teus caminhos, na tua perseverança da tua salvação. Que Cristo Jesus nos abençoe, nos proteja, abençoe a Carolzinha, com a família dela, que o Senhor Deus dê saúde àquelas crianças que sempre estão precisando, Senhor Deus, da tua infinita misericórdia. Que aquela casa seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Então, como temos um momento fruto de oração da família, nós também temos os pedidos e agradecimentos ao nosso Deus. Então, sempre que os irmãos têm a necessidade de estar colocando nas mãos de Deus, aquilo que você, com a sua própria força, você não pode fazer, você não pode realizar, vocês colocam nas mãos de Deus, né? Porque nós temos agora no estudo. Quem é que peleja por nós? É o nosso Deus. Então, que nós vamos colocar também, né? Tudo que necessitamos, tanto para nós mesmos, quanto para os nossos vizinhos e amigos, para a humanidade, né? Que nós vamos colocar nas mãos de Deus e ter certeza que no tempo determinado por Ele mesmo, Ele vai prover da melhor maneira possível. Amém? Então, nesse momento, vamos também as nossas fontes e vamos fazer uma oração por cada pedido e cada agradecimento. Santíssimo Deus, que habita nos mais altos céus, neste momento, Senhor Deus, queremos colocar diante de Ti, Senhor Jesus, cada pedido de oração, Senhor Deus, que aqui foi colocado, os momentos da escola sabatina, Senhor Deus, que foram citados, e também aquele, Senhor Deus, que ficou guardado apenas no nosso coração, Senhor, para que apenas o Senhor esteja conhecedor. Paizinho, colocamos e temos a certeza que o Senhor há de prover, Senhor Deus, da melhor maneira possível, Senhor Deus. Que o Senhor venha ser sempre provedor, Deus, das nossas causas impossíveis, Senhor Deus, porque temos a certeza que servimos ao Deus do impossível, ao Deus, Senhor Deus, que não tem limites. Então, Paizinho, que o Senhor venha prover tudo aquilo que for para o nosso bem, que for para o nosso crescimento espiritual, mas aquilo, Senhor Deus, porque muitas vezes nós pedimos, Senhor Deus, com os olhos do pecado. Muitas vezes nós sabemos o que estamos te pedindo, Senhor Deus, mas que o Senhor prova somente aquilo, Paizinho, que venha nos engrandecer, Senhor Deus, a termos uma comunhão melhor contigo. E se o Senhor não fazer, Senhor Deus, que nós iremos chegar à compreensão, Senhor Deus, e que aquilo não é para o nosso bem. Paizinho, queremos também, assim como temos tanto a te pedir, Deus, temos tanto a te agradecer, Pai, porque Tu és, sempre foi, sempre será, Deus, o nosso Deus provedor de todas as coisas. Então queremos, Senhor Deus, neste dia, Senhor Deus, colocar diante do Teu altar, Senhor Deus, esse tipo de adoração, de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor já tem provido em nossa vida, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo do céu, que eu te peço, Pai, que o Senhor receba, Senhor Deus, a nossa adoração e agradecimento, Senhor Deus, aqui. Em nome de Jesus, que tudo isso eu te peço e já te agradeço, Senhor. Amém. Uma vez que estava, lembrando mais uma vez a todos a respeito dos cultos, de quarta-feira e domingo. Como sempre, tem sido lembrado aos irmãos aqui. Eu creio que todos os irmãos já sabem, pois todos os sábados estão sendo lembrados, e não custa lembrar mais uma vez e estender o convite mais um pouco. Então, os irmãos possam estar vivos também nos outros dias de culto, de domingo e de quarta-feira. Amém? Quero convidar para se preparar os compromissos da plataforma, e aqui à frente você se Deus te ama,
pelo ar que estamos respirando. Queremos te agradecer pelo pulsar no nosso coração. Queremos te agradecer, meu Senhor, porque estamos aqui com vida, adorando a Ti, pela oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e aprendermos um pouco mais de Ti nesta manhã. Ajude-nos para que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que vai ser falado, não por mero pregador, mas pela administração do Teu Santo Espírito, meu Pai, para que possamos então contemplar, honrar, glorificar verdadeiramente o Teu nome em nossa vida. Eu te peço que abençoe e que eles possam fazer isso com muita alegria, dizimistas e ofertantes nesta manhã. E pedimos isso em nome de Jesus. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, cuidando do templo. Eu sou Eunice e tenho muito orgulho de ser filha da Dona Vilma. Eu vou contar um pouco da infância da minha mãe. Quando ela era criança, ela era de uma família muito simples e a alimentação deles era baseada em açúcar, produtos refinados e carne. E a saúde da minha mãe sempre foi muito frágil. Ela sofria muito com crises de asma, perdia noites de sono, usava remédios fortíssimos. Quando, na juventude, ela conheceu a igreja adventista, se converteu, casou-se, teve a primeira filha. E ela continuava com o mesmo estilo de vida, com os mesmos hábitos alimentares. E a saúde da família não estava bem. Quando a minha mãe percebeu que a minha irmã mais velha estava seguindo o mesmo caminho que ela e que provavelmente teria uma vida tão sofrida quanto ela, tomando remédios e com crises constantes de asma, ela clamou ao Senhor. O Senhor mostrou para ela que a alimentação poderia ser a cura para ela. E naquela época, 40 anos atrás, ela não existia tão disponível as informações acerca da alimentação e da importância dos hábitos saudáveis. Mas através dos escritos de Ellen White, ela descobriu que existia essa possibilidade. E ela procurou um médico naturalista que passou uma dieta para minha irmã. E nessa dieta ele retirou açúcar, produtos refinados, carne, leite e derivados. Minha mãe, com fé, fez aquela dieta e mudou a alimentação completamente da minha irmã mais velha. E assim foi um resultado tão surpreendente que a minha mãe tomou uma decisão. Ela disse: a partir de hoje, toda a família é vegetariana. Todos nós vamos ter a mesma dieta. Ela pensou assim: se foi tão bom para minha filha, para a mais velha, vai ser bom para todo mundo. E em seguida veio o caçula, né? Filho homem. Ela teve complicações durante a gestação. Meu irmão nasceu prematuro e ele ficou entre a vida e a morte. Ela perguntou para o médico quais as chances dele sobreviver. E ele disse: olha, você fuma, bebe, como é a sua alimentação? E quando ela contou que não fumava, não bebia, que a alimentação era natural, ele disse: olha, isso conta bastante. E meu irmão se desenvolveu, cresceu, se recuperou. Hoje é o mais alto da família, tem 1,90 m e tantos. E hoje pedala e quebra seus próprios recordes. Gosta, é apaixonado por atividade física e permanece vegetariano e seguindo as orientações de saúde até hoje. A minha irmã mais nova, ela é enfermeira e aí ela se especializou, hoje é chefe vegetariana, nutricionista, dá palestras, é consultora de saúde. Eu também, acabou que esse estilo de vida mais natural me influenciou. Eu também sou professora de educação física e contagiou toda a família, né? E agora até os netos da Dona Vilma também, né? A gente procura passar para eles os ensinamentos da Dona Vilma, né? Da importância de cuidar da saúde para melhor servir ao Senhor. Ela também, na sua igreja, pregava disso. Ela contava o seu testemunho. Ela fazia palestras, ela promovia cursos de culinária natural e tudo que ela aprendia, ela ia passando. E ela sempre buscava aprender mais. Minha mãe sempre priorizou a alimentação e o estudo na escola adventista. Todos estudaram na escola adventista desde pequenos. Por incrível que pareça, minha mãe já, na fase em que nós estávamos grandes, os filhos grandes, fazendo faculdade, ela foi fazer faculdade também. Então a minha mãe hoje descansa no Senhor, mas deixou seu legado, seu exemplo e deixou para nós a inspiração de seguir os princípios de saúde, ser fiel a Deus. E eu agradeço muito a Deus e a minha mãe que nos inspirou e nos trouxe essa transformação de vida. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Quero entregar
Irmãos queridos, antes da gente dar a introdução, eu gostaria que vocês ficassem nesse momento com os olhos fechados para nós orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, aqui está o ajuntamento do teu povo. Queremos te pedir neste momento, primeiramente, perdão por nossas faltas, por nossas negligências. Queremos nesse momento te pedir que venha nos direcionar naquilo que nós vamos ouvir e que ao estarmos gradativamente ouvindo a mensagem, que nós possamos perceber o que é que nós estamos fazendo e assumirmos esses erros, essas faltas, essas negligências, essas deficiências, começando por mim, para que nós possamos chegar ao ponto de ser aquilo que o Senhor, na verdade, quer nos tornar, para que possamos chegar no patamar que o Senhor quer que cheguemos, Pai. Isso é possível pelo teu poder, mas é lógico, com uma cooperação da nossa parte, permitindo que isso aconteça. Portanto, nos ajude a entender o que nós vamos ouvir aqui nesta manhã e que todos sejamos direcionados, guiados pelo teu santo, precioso e bom Espírito. E suplicamos por tua grande bondade, graça e misericórdia, estas bênçãos e consequências eternas para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero fazer algumas perguntinhas em primeiro lugar. Só vou deixar aberto aqui já no texto de diagrama para vocês, tá? Nós estamos aqui há 3 minutos das 11 horas e a gente não vai demorar muito, eu espero que não, tá? Para que a gente possa voltar para casa. Mas a primeira pergunta é a seguinte: foi o que você veio fazer aqui hoje? É a primeira pergunta. Você responde. É para você. Isso é uma pergunta retórica, tá? Você vai refletir a cada pergunta. Você não precisa responder nada. O que foi que você veio fazer aqui nessa manhã? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é basicamente semelhante a essa, né? O que motivou você a sair de casa para estar aqui? Também não precisa responder. O que motivou você a sair de sua casa para estar aqui nesta manhã?
Uma terceira pergunta não será necessariamente a última, mas eu vou parar por aqui. E a terceira pergunta é: quão disposto você veio nesta manhã? Veja bem, quão disposto você veio nesta manhã aqui na igreja para ouvir a mensagem e colocá-la em prática na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja? Quantos vocês vieram com esse pensamento? Você responder. Se você não veio com nenhum desses pensamentos, é necessário que você mude a sua opinião, porque esse lugar aqui é um lugar onde Deus se manifesta por meio da sua palavra. E quando Deus se manifesta, Ele quer que os filhos dele atendam a essa manifestação, a esse chamado, a mensagem dele. Então, se alguém veio aqui, muitas vezes falava assim, sem saber o que veio realmente fazer aqui, por favor, mude isso agora na sua vida. Se você veio esse convite para assistir ao culto, para pegar fotos, seu lugar não é aqui. Não é isso. Por que você sentou direto? Porque Deus nos pede para ser direto. Se você veio somente para pegar fotos, no seu celular que você poderia deixar em casa, seu lugar não é aqui. Aqui é lugar de adoração. Aqui não é lugar de assistir ao culto. Aqui é lugar de prestar um culto ao Senhor. Agora, essa pergunta que eu vou fazer, eu gostaria de uma resposta. Você está entendendo sim ou não? Sim. Amém. Então, aí eu estou satisfeito agora. E mais ainda com Deus eterno. Então, por favor, estejam atentos que você vai ouvir aqui nesta manhã. E ao chegar em casa, comece a colocar em prática, em nome de Jesus. Tá bom? Como o irmão Gilmar falou, nós vamos estudar um pouquinho sobre, como o título, né? O Cordeiro no altar da família. O Cordeiro no altar da família. Eu não sei quantos têm esse hábito, né, de matar esse cordeirinho, mas, irmãos, já tem semanas e semanas que eu tenho estudado sobre isso. Eu já, logicamente, já tinha sido até convidado, né, em nome de Cristo Jesus, para poder passar essa mensagem num congresso, um congresso que teve lá em Petrolina, e a irmã que estava trabalhando nesse congresso disse: vai ser a pessoa que vai poder falar sobre esse assunto, né, sobre a questão do cordeiro no altar da família, né? E aí, muitas pessoas, misericordiosamente, Deus apontou para mim, ela foi a minha procura. E eu passei essa palestra lá, né, em Petrolina, sobre isso. E eu queria que você soubesse de uma coisa dessa manhã, meu Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta e essa eu quero que você responda também. Segunda, você vai responder. Aí depois eu vou terminar com essa introduçãozinha aqui. Quem verdadeiramente crê que Jesus vai voltar, levante a mão. Ok. Terceira pergunta, eu vi a resposta. Quem crê verdadeiramente que Jesus está muito mais perto do que qualquer mente humana possa imaginar da sua volta, levante a mão. Ok. Quarta pergunta, essa eu não quero resposta, eu quero que você faça. O que é que você está fazendo para que as pessoas creiam que você crê que Jesus vai voltar? O que é que você está fazendo no seu trabalho, naquilo que você come, que você veste, o que você faz de uma forma geral? O que é que você está fazendo para que as pessoas creiam pelo modo de vida que você tem e que você crê que Jesus vai voltar? Não quero que a resposta seja para você. O que é que você está fazendo? Meu marido, o que é que isso tem a ver com o altar da família? Até que sabe, uns 300 anos atrás eu não sabia. Mas agora eu sei o que é que isso tem a ver com a preparação da volta de Jesus, o cordeiro no altar da família. E a gente vai conversar sobre isso, irmãos. Elias, é obrigado a sair daqui e colocar no prato? Eu não sou obrigado nem a aceitar Jesus. Eu não sou obrigado nem a dizimar, eu não sou obrigado a ofertar, não sou obrigado a nada disso. Eu faço isso porque Deus colocou o cordeiro no meu coração. E aí tem que fazer por amor, Deus. Por amor, principalmente. E a vida abnegada do homem do Calvário. E a vida abnegada do homem do Calvário. Aqui tem uma família, não vou precisar dizer quem, que já conhece essa mensagem. Teve a oportunidade de ouvir. Uma família só. Enfim. Mas, talvez hoje eu vou fazer algumas nuances diferentes que eu não falei da última vez. Eu gostaria que você abrisse nesse momento, em Êxodo capítulo 29. Êxodo capítulo 29.
E antes de nós começarmos, encontrou o antigo, vamos louvar para isso todo mundo junto, vamos?
Muito bem, irmãos. Hoje é um sábado separado para o assunto da missão missionária, né? do serviço missionário. Mas eu tenho que ser sincero para vocês. Eu não trouxe uma coisa completamente à margem desse assunto, porque para eu ser um bom missionário, o meu trabalho missionário tem que começar onde? Então eu não estou distante do que nós vamos falar nesta manhã. Tá bom? Então abra aí no capítulo 29, verso 38 de Êxodo. 29, vamos lá, capítulo 29, verso 38 em diante. Vamos analisar isso à luz da Bíblia do Espírito de Profecia e ver se Deus requer de nós, né? Se ele exige isso de nós nesses últimos dias. Pesquisas foram feitas e o assombro é muito grande. Tá? Mas vamos lá. Diz o texto bíblico, todos acharam? Vamos lá. Versículo 38 em diante. Diz o texto: isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. O que? 2 cordeiros de um ano, cada dia de vez em quando. É isso que está aí? Como? Muito bem, já tem que vocês entenderem. Vamos lá, está começando a entender. Verso 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás quando? À tarde. Com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. Esse hin aqui depois eu vou explicar para vocês o que, tá? Verso 41. E o outro cordeiro, esse aqui foi o de manhã, né? O outro cordeiro, que é o de tarde, né? O da tarde, oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, isto é, do mesmo jeito, conforme a sua libação, por cheiro suave. A oferta queimada é ao Senhor. O que é a oferta queimada, irmão Elias? É aquela oferta que queimou. O que é que significa? Vamos saber já também. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação. Deixa eu voltar ao verso 42 aqui. Este será o holocausto que vai ser feito de vez em quando. É isso daí? Eu não estou ouvindo. O que é uma coisa contínua? Que não deve querer. Muito bem, então vamos lá. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações. Nós somos gerações dos israelitas, né? Somos gerações dele, né? Vamos lá. A porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei. Para quê? Para falar ali contigo. Verso 43. E ali direi aos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel hoje? Muito bem. Para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos. Nós somos sacerdotes de Deus, né? A Arão e a seus filhos, para que me ministrem o sacerdócio. Olha a responsabilidade aqui, hein? E habitarei no meio dos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Agora nós somos mais fracos, né? Muito bem. E habitarei no meio dos filhos de Israel. E lhe serei o quê? Olha, existe uma condição aqui. Deus já colocou isso lá no finalzinho. Depois se você fizer tudo isso aqui, para você ser Deus. Vocês não viram o negócio aqui, é bem complicado. Mas a gente pode se complicar, porque só depende de nós, né? Verso 46. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não precisa lembrar não, mas o que é que está escrito em Êxodo 25, verso 8? Diga de qual aí? Êxodo 25, verso 8. O que é que está escrito? 25, verso 8. Não é para colar, não é para filar, não. O que é que você fala de cor? E me fará um santuário para eu habitar. E me fará um santuário para eu habitar. Muito bem, irmão. A irmã não colou, não, né, irmão? Não ficou aí, não, né? Deu uma olhadinha, não. Eu decorei, depois que vi, mas eu vi hoje. Mas viu, muito bem. Está perto, irmão. Quem sabe está perto. Vamos lá. Preste atenção, irmãos. Deus disse para Moisés: me faça um santuário para que eu habite no meio de vocês. Ok. Diante de tantos motivos que Deus tinha para fazer esse santuário, existe um que tem que estar em primeiro lugar. E qual é? Deus queria que se tornasse conhecido o que era no santuário. O plano.
Tem outros motivos ainda. Mas o principal, eu quero que seja conhecido o meu plano de salvação. Agora, por meio de quê? Dos serviços que seriam feitos onde? No santo. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Moisés, não faça o santuário para que eu habite de vocês. Para que, Senhor? Olha, Moisés, tem vários motivos, meu filho. Mas um dos motivos principais é que eu quero que o povo conheça o plano da salvação. Aí quando chegar no Novo Testamento, o que é que está escrito? E o verbo se fez e habitou. Muito bem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, como agora é o jeito do mar. Diz aqui. O desejo de Deus sempre foi o que, irmãos? Habitar onde? Para nos mostrar o quê? O plano da salvação. Sabe por quê? Porque o plano da salvação é o mais importante. Existem outras coisas que são também, a gente não pode muitas vezes estar negligenciando, tá? Mas por meio do plano de salvação, por meio disso aí, nós iremos conhecer outras coisas profundas também, relacionadas a Deus. Então prestem bem atenção. Deus quer depois que faça o santuário. Para quê? Para que eu habite no meio de vocês. Para que mais, Senhor? Para que eu mostre a vocês o plano da salvação. Ok. Só que nesse plano de salvação, existem algumas cerimônias que eram tudo muito dolorosas. Principalmente para as vítimas, não é? E que vítimas eram essas? Os cordeiros. Eles tinham culpa de alguma coisa? Mas quem era morto? Eles. O sumo sacerdote fazia um trabalho anual, que era o mais difícil. Era o mais difícil. Mas os outros sacerdotes faziam um trabalho o quê? Diário. Um cordeiro pela manhã? Foi cordeiro? Passou-se aproximadamente 1 milênio de anos, mais ou menos. Possivelmente, se for um pouco mais. Não temos assim diretamente a data, mas entre um milênio, um pouco mais de um milênio. Agora, você poderia fazer a conta aí, até o matemático aqui ele vai pedir socorro, né? O maternista até ele vai pedir socorro agora. Quantos cordeiros foram mortos durante 1000 anos? Não precisa dar resposta não, porque você vai repassar o tempo todo. Não precisa nem dizer, nem fazer conta aí no celular, agora não é no celular não. Então presta atenção. Foram milhares de cordeiros, irmãos, que foram mortos. Milhares. Agora, tudo isso para quê? Para que o ser humano pudesse analisar a malignidade do pecado. Elias, vou mostrar aqui. Eu habitava no meio do povo de Israel há algum tempo atrás, né? Só estou vendo assim, não, fica tranquilo, tá, irmão? Habitava lá no meio do povo de Israel há algum tempo atrás, e antes da vida de Jesus, né? E de repente Elias cometeu um pecado. E eu, como servo do Senhor, tenho consciência quando eu pequei, eu cometi um pecado diante dele, e para aquele pecado era necessário levar uma ofertinha lá para o Senhor. Então eu vou lá, pego a minha cordinha, amarro um cordeirinho, ou amarro, quem sabe, uma cabra ou um bode, e vou lá, dependendo do pecado, né? Daqui a pouco eu chego, está aqui, quando o sacerdote vê a oferta, está sendo que foi contigo. Mas deve haver desse negócio aí, só que eu não tinha que confessar, não era para o sacerdote. Deus deixa claro isso para o sacerdote aqui e confessar, né? Então, o que era que eu fazia? Eu colocava a minha mão sobre a oferta, confessava o meu pecado. Deixa eu dizer qual é de Deus, irmãos, que coisa impressionante. Naquele momento, o pecado que estava em mim, simbolicamente foi transferido para quem? Para onde? Muito bem, ou para que outro? Não, tá? Aí foi transferido para lá. Ok. E naquele momento o sacerdote pegava o cordeiro e matava, sim ou não? Não, a pessoa. Muito bem, minha irmã. Era eu que matava o cordeiro. Minha irmã disse, por que não era o sacerdote que matava? Porque eu tinha que perceber a malignidade do pecado que eu cometi. Tudo isso tem a ver com o plano de salvação, irmãos. Tudo isso tem a ver com o plano de salvação. E então, o sacerdote pegava a vítima morta e eu ia para casa. Então, nos serviços sagrados, existia esse tipo de serviço. Deus disse: olha, isso vai ter que ser um cordeiro. Só que esse cordeiro aqui, não era ele que matava. Quem era que matava? Esse aqui, do texto aqui, quem era que matava? Era o sacerdote, não era ele? Esse aqui era o sacerdote, ele fazia um trabalho pela manhã e ao final do dia. Pela manhã e ao final de cada dia. Significando o quê? Isso aqui, que havia salvação à disposição de todos e a todo momento. E a todo mundo. É a primeira coisa. A segunda coisa,
estava dando o exemplo, o próprio sacerdote estava dando o exemplo como intercessor do povo de Deus, de que o povo de Deus teria que buscar a Deus pela manhã e ao final de cada dia. Ele, como intercessor, ele precisava ser um exemplo, assim como Cristo. Ele foi o que? Ele é o nosso exemplo. Okay? Então preste atenção nisso aqui. Quando ele diz aqui sobre o altar, vamos tirar agora das páginas aqui, vamos trazer para a nossa vida do verso 38. Isto é, pois, o que oferecerei sobre o altar. Você tem um altar na sua casa? Você tem um altar na sua casa? Um lugarzinho onde você busca Deus. Sempre você está buscando Deus ali. Você tem esse lugar na sua casa? Você tem um lugar para o fogão, né? Você tem um lugar para aquelas coisas, aqueles minucinhos que você tem. Não, ninguém mexa com isso aqui, ninguém pode tocar. Você tem um lugar separado para aquilo ali. Então você tem um lugar para Deus na sua casa? Você tem um altar separado para Ele? Você tem. Você responde. Irmãos, eu passei uma mensagem dessa há uns dias atrás, e eu quero contar um milagre para vocês. Quando eu chego do bobeirão, a primeira coisa que eu faço é tomar banho, cara, poeira tremenda. Tomo meu banho e vou direto no meu sofá, porque eu sei que tem alguém. Eu sei que tem alguém. Naquele momento, teve um dia desse que eu cheguei e eu deixei algumas coisas espalhadas na casa, principalmente no sofá. Aquele é o meu lugar de adoração. Naquele momento, eu sentei do lado, não tinha nada. Veja como o ser humano é horrível. Quando não tinha nada, eu cheguei, sentei e deixei o outro lado. O outro lado era pequeno. Vocês acreditam que eu ouvi a voz do Espírito Santo que disse: filho, o lado do que Deus está ocupado? Irmãos, eu chorei aqui. E você vai entender por quê. É isso, como é que isso acontece? Deus, ele só quer que você coloque em prática, só isso. Não é outra coisa. Você precisa sentir a presença de Deus na sua casa. Mas para isso você precisa fazer de Deus o primeiro no tronco do seu coração. Senão ele não vai ser manifestado na sua casa. Não adianta. Qual altar que você tem na sua casa? E você vai oferecer nesse altar 2 cordeiros de um ano, cada dia. Como? Continuamente. Ellen White diz, eu até coloquei aqui, o culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Não, hoje não deu. Aí amanhã acontece, hoje também não deu. Aí depois da manhã, hoje também não deu. Você está fazendo culto por circunstâncias? Continuamente, irmãos. Continuamente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, e eu quero já explicar bem claro. O fato de muitas vezes Deus ter colocado isso no meu coração e continuamente eu fazer isso, não me torna melhor do que vocês em nada. Em nada. Mas se você disfarçar do lado, não esqueça que eu vou colocar Carolina, e você entrar no ônibus daquele de forma disfarçada, você vai ver. Quando começa a chegar geralmente às 6h30 da manhã, né? Você vai ver a partir das 5 horas fazendo um dentro do ônibus e todo mundo ouvindo o motor. Sabe por quê? Porque Deus não quis cuidar das circunstâncias. Daí você pode fazer tudo isso. Aí você faz o culto. Mate seu cordeiro pela manhã no final da vida. Eu não tenho que olhar as circunstâncias. Eu tenho que olhar o que Deus. Eu tenho que considerar que Deus me pediu para fazer, para honrar e glorificar o nome dele. E não importa. Logicamente que eu canto de uma forma que não vai incomodar os outros, eu tenho que dormir. Mas eu falo que estamos perto dos outros. Eu não consigo. E faço tudo que você dessa casa. Sabe por quê? Porque não depende de circunstâncias. Cuidado com o cristianismo circunstancial. Tem que ter cuidado com isso. E a igreja está repleta disso hoje. Cristianismo circunstancial. Continuamente. Verso 39, o cordeiro oferecerá pela manhã e outro pela tarde, a gente já sabe disso. O verso, isso aqui, irmãos, é interessante. Uma vez, eu gostaria nessa manhã, você pode estar pensando aí, não sei se você esteja pensando nisso, eu gostaria de saber qual a importância clara desse culto. Você vai saber disso tudo nessa manhã. E se eu não fizer, o que é que pode acontecer? Eu tenho que dizer para você uma coisa, depois que você ver tudo isso, você só vai tentar, mas você vai saber. Se você não se adequar a isso, eu posso dizer com toda clareza, possivelmente, a porta do céu não está fechada para você. Mas como assim? Deus vai mostrar para você nesta manhã, por meio da própria palavra dele. Alguns textos eu tenho no Espírito de profecia, mas toda a base está aqui na palavra do Senhor. Preste atenção.
Com o cordeiro, verso 40, com o cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. O que é um hin? É uma capacidade, tá? Volume, certo? E que nessa 4ª parte aqui, por exemplo, a 4ª parte era mais ou menos ali 1,5 litro por aí de azeite, tá? 1,5 litro de azeite. E essa 10ª parte, porque aqui ele mostra a questão através de quê? Não sei se vocês lembram, lá no capítulo 16, quando Deus disse, olha, leva o povo para colher o maná. Era um homem para cada um. O homem era a medida de capacidade, como que as pessoas tinham que pegar aquele alimento, tá? E o que é que significava isso? Isso aqui poderia significar, irmãos, pelo menos, uns 6 litros, mais ou menos, entre 4 a 6 litros de farinha. Não é mesmo, mas aqui fala flor de farinha. Aqui não fala farinha. E o que é que significa flor de farinha? Se você for lá para o hebraico, está lá o nome Soled. E se você for lá em Israel, entrar no mercado lá em Israel, tá? Israel, não está naquela serra. Você vai entrar no mercado e você não vai encontrar a palavra farinha, mas você vai encontrar lá a palavra Soled. Soled. Então quando você vai falar Soled, opa, encontrei a farinha que eu queria. Você vai pegar a farinha, vai para casa. Solid significa farinha. Agora, que farinha era essa? Esse solid é a farinha da melhor qualidade. Isso. A primeira de todas as farinhas. Porque para Deus tem que ser melhor. Sim ou não? Pode. Tem que ser melhor. Por isso que era solid. Né? Então veja, ele diz: com o cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, só que ele diz o seguinte: era misturada com ele. Era misturada com o que, irmãos? Com o hin de azeite batido. Então presta atenção numa coisa, eu já falei que sim, mais ou menos, né? Mais ou menos 1 litro, ou mais ou menos 6, quase, de 4 a 6 litros de farinha, então fazia, né? Aquela massa. Só que aqui em Israel, que não era para apresentar para quem? Era para apresentar para quem isso aqui? Para você? Para você. Mas tem uma terceira coisa aqui. E tem que apresentar também a libação. Libação, quando você vai falar libação, é uma oferta de líquidos, tá? Libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Agora vamos lá, preste atenção aqui. Aqui nós vamos perceber 2 coisas principais. Quando diz ali, você vai oferecer quando você vier, olha, sacerdotes, quando você vier oferecer um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde, não esqueça de trazer o quê? A 4ª parte sólida, não é? Daquela melhor farinha, você traga ela não pura, mas misturada com o quê? Com azeite. A primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte, irmãos, que o culto que a gente faz a Deus, nós devemos nos lembrar de um Deus providencial. Ele providenciou a alimento. Essa é uma oferta de alimento. E o que é uma oferta de alimento? Teria que estar junto de uma oferta do cordeiro. Simbolizando o quê? Agradecido a Deus por ele ser Deus providencial e previdencial. E não esquece o que significa isso. É aquele que pensa antes, que já providencia antes que você veja. Estou entendendo isso? No culto que você faz pela manhã, você tem que ir com isso na sua mente. Eu estou aqui nesse momento agradecendo a Deus por Deus providencial pelo alimento que Ele dá a cada dia. Ok? Significa ali. Agora, esse alimento é misturado com azeite. O que é que significa dizer? Que o Espírito Santo precisa estar o quê? Trabalhando ali enquanto você faz o culto. Então não deve ser um culto de qualquer jeito. Tem que ser ministrado por quem? Porque o Espírito Santo, o azeite está ali, envolvido. O azeite está ali. Terceira coisa, o que não poderia faltar nesse culto? O precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. E o precioso sangue de Jesus. Ali, simbolizado pelo Filho. Simbolizado pelo Filho. E ao mesmo tempo, a pura doutrina. O Filho também, ele pode simbolizar a pura doutrina de Deus. E Maria, você falou primeiro, e a segunda coisa, simboliza o quê? Irmãos, um dos momentos mais importantes para mim na igreja é o momento da Santa Ceia. Quando você vê o verso 40, você começa a perceber o seguinte: espera aí, o que é que nós usamos na Santa Ceia? Não, antes disso, o qual sei
É o sólido misturado com o quê? Preste bem atenção. Nesse momento aqui da ceia, vamos trazer para cá, né? Nesse momento da ceia, o que é que deve haver no coração do ser humano? Isso é o que está no meu, tá? Não sei se está no seu. Cada um tem os seus motivos. O meu motivo é: eu estou indo à Santa Ceia para renovar o meu pacto, a minha aliança com quem? Pronto. Se você vier a uma Santa Ceia sem esse pensamento, fique em casa. Santa Ceia é para você renovar, irmãos, o seu compromisso e a sua aliança com Deus. Agora, interessante, no culto lá do antigo Israel, o cordeiro pela manhã, o cordeiro à tarde, Deus está trazendo para mim aqui, para o futuro, uma Santa Ceia todos os dias na minha casa. Então isso quer dizer que quando eu não faço o culto, automaticamente eu não estou o quê? Eu não estou renovando a minha aliança com Deus. Vocês estão olhando para mim, sim ou não, irmãos? Sim. Porque a gente já está dormindo aí. Vamos acordar. Você precisa entender isso nesta manhã. Quando eu não faço culto, eu não renovo minha aliança com Deus. É por isso que tem muita gente hoje, a igreja vive uma vida esbagaçada, mas ela não reconhece que a vida está esbagaçada espiritualmente. Eu não digo aqui somente no contexto da Latina, não. Eu conheço muita gente, né? Por isso que eu conheço muita gente de fora. Entende, irmãos? Então, é necessário. Outra coisa, quando na verdade vem para o terceiro elemento, que é o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, o que foi que Jesus Cristo disse lá? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O que o sacerdote estava fazendo aqui era sombra das coisas futuras. O meu culto familiar ele deve expressar uma santa ceia todos os dias na minha casa. Eu preciso renovar o meu voto com Deus todos os dias no meu lar. Entende quando eu preciso ter um altar? Entende? Vamos continuar. Vimos aqui o verso 40. O verso 41 repete, eu não vou precisar. Agora o verso 42 aqui começa a engrossar o caldo. Verso 42 diz que esse será o holocausto contínuo. Tem gente que trabalha até as 6, 6 e meia. Vocês não estão cansados de estar fazendo tudo hoje. Não é? Muito bem, você está dizendo, sabe o quê? O teu Deus é o teu trabalho. O teu Deus é o teu trabalho. Siga com ele, e tu verás, porque o salário do pecado é a morte. Siga com esse Deus aí na sua vida que você vai ver. Não vai ser bom para você. Deus quer que todos nós trabalhemos, irmãos. Deus não quer ninguém ocioso, não quer ninguém preguiçoso. Mas Ele também diz o seguinte: tenha cuidado, porque você não deve sobrecarregar. Você não deixa o seu trabalho dominar você, você tem que dominar o seu trabalho. Cuidado. Você deve dominar o seu trabalho. Espera só um pouquinho. Você deve dominar o seu trabalho. Ah, irmão, hoje não deu porque eu trabalhei. Ah, essa semana foi puxado. Dá certo. Foi puxado. Quem te puxou foi Satanás. Sim? Quem te puxou foi Satanás. Por quê? Porque você deu prioridade ao teu trabalho. Irmão, não atrás de como algo natural. Quem te puxou foi o inimigo. Só que você nunca vai reconhecer isso. Mas por que eu não vou reconhecer? Sabe por quê? Porque você é um simples laodiceano. E o laodiceano está cheio de si. Eu sei tudo e nada preciso. Quem é um pregador para não dizer alguma coisa? É isso que está acontecendo com a igreja de Deus, irmãos? Eu não preciso de pregador para não dizer nada. Realmente, de pregador você não precisa não. Mas Deus deseja de um pregador. Um giro por ele faz para você alguma coisa. Coloque isso na sua cabeça. E se você continuar, lembre-se de uma coisa: você vai estar escolhendo por você mesmo o seu próprio destino. Não tem que colocar Deus em qualquer coisa, não. Você vai responder isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não vou dizer você. Deus vai me dar isso, filho, examine. E eu já vou semanas estudando isso aqui. E a cada dia eu percebo que uma coisa vem nova para mim. Senhor, eu não tinha conseguido encontrar isso. Deus não tinha conseguido ver isso aqui. E Deus vai me dirigindo. Deus vai dirigindo você. E leva você para a profecia. E daqui a pouco o Espírito Santo começa a impressionar você com outras coisas. É algo impressionante, irmãos. Só que Deus diz o seguinte: pronto, meu filho, aquilo que você está sabendo, não arrote. Leve para um outro. Ah, Senhor, se eles não aceitarem, é problema deles, eu levo.
Você precisa levar, porque eu estou te dando conhecimento para você simplesmente manter dentro do seu coração. Você precisa passar. Ok? Continuando aqui, ele diz o seguinte: esse será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação. Olha, a porta da tenda da congregação. Qual é a tenda da congregação hoje, irmãos? Individualmente falando, qual é a tenda da congregação hoje? É a sua irmã. É o seu irmão. Aquela tenda da congregação. A gente viu na missão no mês passado que existiu um tempo lá que Deus mandou Moisés fazer, mas Moisés tem o quê? Tinha um lugar separado. Lembra disso? Tinha um lugar separado. Tinha um lugar separado. Eu tenho que ter um lugar separado da igreja. Eu tenho que ter um lugar separado da igreja. Continuando. Perante o Senhor. E essa congregação tem que estar perante o Senhor. A congregação lá da minha casa, ela tem que estar perante o Senhor. Continuando. Agora. Onde vos encontrarei. O que eu acho mais interessante é isso, irmãos. A gente não está nem aí para Deus. Se você der, tudo bem. Se o meu trabalho for mais, pode não está. Ok. Aí Deus diz, filho, mas eu estarei lá esperando por você. Olha o que ele diz. Onde eu me encontrarei com você. Você percebe que o desejo aqui não é do ser humano? É de quem o desejo? Deus quer dizer o seguinte: isso aqui agora é muito mais duplicado. Se o desejo é de Deus, o que é que eu estou fazendo com o desejo de Deus? Jogando na lata do lixo e pegando o trabalho e colocando no passo de ouro. Isso é muito duplicado. Isso é muito. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Continuando. Então veja, ele diz: eu vou estar ali. Foi isso que o Espírito Santo me repreendeu. Filho, o outro lado está cheio de coisa. Deus está esperando um lugarzinho para assinar. E imediatamente eu saí, tirei tudo e pedi perdão ao meu Senhor, porque eu senti nitidamente a voz do Espírito. Ponto final. E eu tenho que admitir isso. Ok. Sei que estava fazendo o meu culto, mas falei naquele momento, fazendo o culto, eu falei. O lugar de Deus estava cheio de coisa. Tá? Ele disse: eu vou me encontrar com você ali. Quando eu chego em minha casa, eu sei que meu Deus está ali sentado. Espera aí, Senhor, porque eu só vou tomar meu banho, volto já para estar aqui contigo, porque eu sei que o Senhor está aqui. Continuando o verso: eu vos encontrarei. Essa é a primeira bênção, onde vos encontrarei. Qual é a segunda bênção que logo depois da Bíblia? Para quê? Eu vou me encontrar com você ali, todos os dias ali, continuamente, para falar com você. E como é que Deus fala com você? Por meio da palavra. Quantas pessoas aqui chegam em casa, ou na escola, ou no trabalho, chegam lá no trabalho, e quando chega em casa, ô celular desgraçado, ô TikTok infernal, ô Kawaii do quinto dos infernos, eu nunca vi um negócio desse. E você, quando chega em casa, a primeira coisa que você faz, se joga no sofá, quando tem sofá, quando não tem, se joga lá no chão e tal. E o culto fica onde? Deus fica onde? Ele está dizendo: filho, eu já estou aqui esperando você. Espera só um pouquinho, Senhor, porque eu te falei uma coisa tão interessante. Só um pouquinho, Senhor. Eu quero ver aquela pessoa que eu sigo no Instagram. Irmãos, isso é muito sério que você possa ver. Isso é muito sério que você possa ver. Eu poderia dar corpo de agora na verdade. Simbolizando o seguinte: as coisas do passado eram as coisas do futuro. É isso que você pode ter certeza que esse poderia simbolizar muito o que fazer. Ele vai falar sobre o sacerdócio real dos crentes. O sacerdócio real dos crentes. E a Bíblia fala sobre isso. E você sabe. Vamos lá. Primeira bênção: Deus já está lá para nos encontrar. Segunda bênção: para falar comigo e com você. Vamos lá. Terceira bênção, verso 43. E virei ali aos filhos de Israel. Olha a bênção aqui agora. Para que por minha glória vocês sejam santificados. Em outras palavras, quando eu não faço culto ao Senhor, eu estou me santificando, sim ou não? De acordo com Deus? De jeito nenhum. Porque Deus diz: filho, ao final de cada dia, ao começo de cada dia, esteja ali, eu quero falar contigo, eu vou me encontrar contigo, eu vou falar contigo, porque eu quero te santificar pela minha glória. Mas sabe por que algumas pessoas não querem? Porque santificação significa eu abandonar aquilo que eu gosto de fazer, em vez de comer, de trabalhar da forma como eu gosto. Santificação significa isso. E como eu não quero deixar muita coisa disso aí,
Então aí eu prefiro não fazer. Porque se você começar a fazer e fazer de forma continuada, Deus vai falar com você. Agora isso não desperdício, né, irmãos? Aquele que deu a vida por mim, eu não vou tirar tempo para aquele que deu a vida por mim. 33 anos nesse mundo aqui, perecendo, passando por aflições por minha causa. Será que esse Deus não é digno disso? Tem uma coisa na sua mente, será que Deus não é digno disso? Eu que não sou digno de ter passado o que Ele passou aqui por mim. Eu não sou digno disso. Agora Ele é digno de abandonar qualquer coisa desse mundo para estar na presença dele no momento que Ele diga estar. Ele é digno disso. Vocês estão entendendo? Ou não? Muito bem. Continuando. Divindade de Deus. Divindade por cima. Lembre-se disso. Continuando. Terceira vez qual é? Nós seremos santificados pela glória dele presente no culto familiar. Ô glória! Verso 44, terceira vez, quarta vez agora. E santificarei a tenda da congregação. Olha, veja só, aqui é o seguinte, preste atenção. Elias, se você mora só, a sua esposa, a família está lá, né, eu vou te santificar. Mas se você mora com a família, olha o que é que o verso 44 diz: e santificarei toda a tenda da congregação. Sacerdote do lar, chame seus filhos, chame sua esposa. Ei, irmão, mas minha esposa é um bode. Não, olha por ele. Eu vi que tem como. Mas olha por ela. Não vai dizer, Senhor Deus, eu quero minha esposa aqui comigo, eu quero minha esposa aqui. Vai triturando aquele coração que era aqui. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu não tenho que minha esposa não fez. Vai nos dois para a caixa breve. Por quê? Você não pode fazer de forma superficial, irmão. Você tem que independente do que faça. Você tem que fazer. É um devido cristão para você sentir a presença de Deus. E outra coisa, a glória de Deus vai pairar sobre o seu lar. E ele será santificado. Ele será santificado. Continuando. E ali virei. Verso 44. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Opa! Deus santificará a tenda da congregação, e aquela oração que você diga ali, Deus vai santificar com a própria presença dele. Glória a Deus, glória a Deus. Depois que eu entendi tudo isso aqui, eu disse: Senhor, se eu já fazia, agora é um motivo que eu nunca mais deixar de fazer. Porque miserável eu sou, cheio de tanta coisa ruim como eu sou, cheio de tanta inclinação natural, carnal que eu tenho. Se eu já fazia, eu sabia que isso aqui eu vou fazer muito mais, que eu vou vencer minhas coisas mais rápido. Irmãos, quanto mais eu faço, mais eu percebo quanto miserável eu sou e quanto eu preciso de fazer. E eu não estou aqui fazendo nenhum não. Eu estou sendo sincero com vocês. A gente pensa que não precisa, não é? E o verso 44 continua dizendo: eu também, alguém na congregação, ali voltar, também santificarei o quê? Arão e a seus filhos. Terminou tudo. Sacerdote vai para o trabalho, mulher vai para as coisas de casa, menino vai para a escola. A Bíblia diz que todos eles sairão que santificados. O diabo não se dê cabeça de tocar no menino desse. O diabo não se dê cabeça de tocar num sacerdote desse. Eu digo sacerdote atual. Nossa! Porque se você for em primeiro lugar, Deus não é obrigado a isso, mas Ele promete que a glória dele, a sua proteção das nações. Põe isso na sua cabeça. Continuando. Agora, para quê? Para administrar o sacerdócio. Pais aqui que estão presentes, ou quem sabe mais solo aqui, né? Eu acho que tem alguma mais solo aqui. Perceba uma coisa: Deus fez de mim e de vocês sacerdotes do lar. E Ele diz uma coisa clara aqui. Para que, Elias? Para que você me administre esse sacerdócio. Olha a responsabilidade. Irmão, mas a mulher é chata demais. Irmão, tu não sabe, o marido dentro de casa aqui é uma. Vou até calar no Deus, eu não. Tu não sabe. Por isso diz o seguinte para você: e quem me disse isso que eu pedi para você deixar de fazer muito? Porque seu marido é isso, ou sua mulher é aquilo? Quem foi que eu lhe disse isso? Eu falei para você fazer somente isso? Não importa como seu marido é, como sua mulher é.
importa como seus filhos são. Eu pedi que você faça, você é um sacerdote do lar, seja família completa, não é? Ou seja, mãe solo, ou pai solo, seja lá. Eu pedi que você fazer. Faça. E deixa o resto comigo. É isso que eu sei para mim e para você. Estamos terminando, irmãos. Quinta vez. Quinta vez. E habitarei no meio dos filhos de Israel. Deus lhe dará a certeza de que onde você estiver, quem vai estar com você? Mas por que ele vai dar essa certeza? Porque você está colocando ele primeiro? No lugar do Senhor. Não tem esse negocinho de acordar de manhã, hoje eu adoro o Senhor. Como você adora? Poxa, quando eu acordo, eu pego logo o celular, boto logo o corpo lá e vou lavar minhas cuecas, lavar minhas calcinhas, eu vou lavar, eu vou fazer o café, eu vou fazer o cuscuz, eu vou fazer o peru, vou fazer a tapioca e está lá o louvor, lá toda hora da Deus. Quem disse isso que é assim? Deus disse para você tirar tempo, porque Ele vai falar contigo ali, no altar. E quem disse que o teu altar é uma pia de prata? Quem disse isso? Quem disse isso? Então você está entendendo a Bíblia errado. Presta atenção. A quinta bênção. Eu vou habitar no meio dos filhos de Israel. Eu habitar no meio de vocês. E por eu habitar entre vocês, aí vem agora a sexta bênção. Qual é? E eu serei o seu. Eu não posso dizer para o mundo aí fora que eu tenho Deus se eu não coloco esse Deus em primeiro lugar no altar da minha casa. Você vai estar enganando a você mesmo. Você vai estar enganando a você mesmo. Tem gente que fica doidinho para sexta-feira durar um pouco mais, para trabalhar mais. Mas você fica doidinho para o sábado encurtar mais, para voltar logo para o trabalho. Nem sempre eu tenho que fazer culto ao Senhor. A vergonha é: como é que você diz que é servo de Deus e servo de Deus desse jeito? Você pode ser servo de outra coisa. De Deus não. Deus está dizendo claramente, irmãos, e então eu serei o seu Deus. É a Bíblia que está falando, irmão, não sou eu. Quando você fizer tudo isso, eu serei o seu Deus, Elias. Mas como é que eu faço nada disso? Meu Deus é o Deus do céu. Ok. Só conheço o que tem lá, mas o que tem lá é diferente, né? Presta atenção. Sétima bênção. Sétima bênção. Deus é sete, né? Sétima bênção. Ele diz: e depois disso vem o testemunho. Onde você andar, o que é que diz o texto? E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Olha que coisa. Olha que coisa. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Onde você andar, o que você faz na sua casa, o que você faz de acordo com aquilo que eu peço para você fazer. Ao você sair depois dessas 6 bênçãos, a sétima vai acontecer. As pessoas saberão que você tem todos os dias. Você está entendendo como a coisa implica agora aqui? Quem está falando isso, quem é, irmãos? É Elias. Até agora é aquilo que está falando. E a termina dizendo o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que vos tenho tirado da terra do Egito. Irmãos, Deus já me tirou do Egito há 28 anos atrás. Por que é que eu tenho que viver de novo? Ele já me tirou do Egito. Mas existem muitos adventistas que saíram do Egito, mas o Egito não está lá no coração dele. O Egito não saiu do coração dele, não. O que é que você está fazendo? Que não tira logo esse Egito do teu coração. Tem? Eu não quero, irmãos, em nome de Jesus Cristo, é que você diga, quando você sair daqui, presta atenção. Nada de conversinha paralela, por favor. Presta atenção. Eu não quero que você saia dizendo assim, quando você sair daqui hoje. Isso foi uma opinião do irmão Elias. Então, pega a sua Bíblia em casa e rasga ela todo dia, porque Deus está falando com você. É Deus que está falando com você. Talvez você nunca ouviu essa mensagem de forma tão profunda como hoje. Mas o certo de Deus, Deus ensina para isso, para fazer uma mensagem. Que você nem se conhece, mas como você precisa conhecer. Eu vou mostrar uma coisa sobre isso. Deus quer que nós sejamos luz onde quer que nós estejamos. Em todos os pontos. Naquilo que o irmão Elias fala, seja muito bom. Você chegar em casa e dizer: Senhor, eu falei isso, eu tenho que falar o nome da minha parte, eu tenho que falar o nome do meu pecado, do nome do meu Senhor. Irmão Elias precisa sim, eu preciso consertar do pecado que eu cometi. Olha lá o cordeiro lá, meu filho, eu tenho que matar o cordeiro, mas eu tenho que botar meu pecado primeiro. Eu tenho que
chegaram lá em casa, Senhor, olha, eu peguei isso. Eu falei hoje isso que eu não deveria. Eu falei, eu tenho que falar com meu Deus. Se eu não falar para ele, eu vou falar para quem? É o culto entre ele e meu Senhor. Ele diz, olha filho, eu vou te encontrar ali para falar contigo. E aqui, de acordo com o que você fala para mim, eu vou falar com você para melhorar a tua vida. E é no culto familiar que isso acontece. Porque muitos estão vindo para cá só para assistir culto. E quem pediu isso? Deus não pediu isso para você não. Mas não pediu mesmo. Muito bem. O que é uma oferta queimada? Aqui diz que é uma oferta queimada ao Senhor. Né? Esse culto que a gente faz, o que é essa oferta queimada? É um tipo de oferta que deveria ser queimada inteiramente no altar de sacrifício, significando o quê? Uma completa entrega do pecador nesse conhecimento. Para quê? Então, subisse cheiro suave ao Senhor, ou seja, fosse uma oferta que agradasse ao Senhor e fosse aceita pelo Senhor, inclusive pela forma como eu estaria oferecendo. Isso é oferta. Irmãos, eu termino com isso aqui. Veja o que Ellen White diz no livro Testemunhos Severos, volume 3, sobre o culto familiar. Não saia daqui hoje dizendo opinião do meu amigo, porque você vai estar pecando contra Deus. Tenha certeza que você vai estar pecando contra o Senhor. Veja o que Ellen White diz. Em cada família deve haver um tempo determinado. Olha, em cada família deve haver um tempo determinado, não é circunstancial não, né? Para os cultos matutino e vespertino, que apropriado é reunirem os pais em redor de si os filhos, antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Ela vai falar como é que você deve fazer, tá? Ela fala para ele, como é que você deve fazer o culto. A gente vai ver aqui. Que é adequado também em chegada à noite, aquela falou durante a manhã e agora, que é adequado também em chegada à noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer a Deus pelas bênçãos do dia findado. O pai e, em ausência dele, a mãe, deve dirigir o culto. Meu marido vai chegar hoje, tem falou para cara, chegar às 10 horas da noite. Tem nada não, faça com os seus filhos. Faça com os seus filhos, por favor. Fica tranquilo. Olha o que o texto profético diz. O pai e, em ausência dele, a mãe deve dirigir o culto, buscando o trecho das Escrituras. Agora ela começa a destrinchar, né? Buscando o trecho das Escrituras que seja interessante e de fácil compreensão. Convém que o culto seja breve. Irmão, de um minuto é barganha, né? Um minuto, você passa 3 horas no celular. Você está com Deus, né? Cuidado. Esse breve aqui não quer dizer que é. Também. Você está dizendo que é breve. Vamos lá. Convém que o culto seja breve. Se for lido um capítulo extenso e feita uma oração também longa, o culto torna-se o quê? Cansativo, irmão. Você sabe tudo isso. Eu digo, não, agora é o culto do Senhor, vai para cá, vai passar 2 horas aqui agora no culto de casa. Não é assim. Você vai cansar, você vai se cansar, você vai cansar sua esposa. E no outro dia, ela vai dizer, os minutos vão dizer, fazer a hora do culto é 2 horas do culto. Você tem que fazer de uma forma atrativa para os seus filhos, mas não pode deixar de fazer. Vamos lá, ela vai nos orientando aqui, presta atenção. E torna-se cansativo e ao terminar, tem a sensação de alívio. Até que terminou. Tem que ter cuidado. Ela continua dizendo, Deus é desonrado quando a hora de adoração se torna insípida. Isto é, você gosta, né? E olha, quando é tão tediosa, tão destituída de interesse que as crianças obtêm horror. Pais e mães, tornai a hora de culto intensamente interessante. Irmãos, um detalhezinho aqui. A minha filha Tisa, eu faço culto todos os dias pela manhã. Aí ela está aí, pega para mim, eu sei que está lá. Mas eu faço de videoconferência. Faço o culto com ela, quando é o horário ali certinho, eu ligo o celular e faço o culto com ela. Todos os dias. Para que a Zé não sabe que você faz. Desde que eu chegar lá, eu faço tudo com ela. Tá? Ainda bem que eu tenho testemunho aqui. Então veja só. O que é que eu faço para que aquele culto seja interessante? Eu tenho que me estribuchar do outro lado do carro. Cantar louvores que chame a atenção dela. A forma como eu tenho que contar a história para ela, sabe? Esse trimestre agora, esse mês que passou, cada mês uma nossa diferente, foi sobre a cura daquele povo, já que Pedro curou. Então eu tenho que trazer uma linguagem infantil para ela, para chamar a atenção dela. Aí quando eu pergunto, como é o nome dos 2 vamos lá? É Pedro e João. Ela já sabe que é Pedro e João. E aquele lugar, qual é o problema dele? Ele é alesado. É
Já sabe, irmão. Mas por que sabe? Porque tem alguém que está fazendo o culto com ela. O que você está fazendo com o teu neto, com os teus filhos? Você que é cristão. Você que é cristão, o que você está fazendo com os teus filhos? Com a tua esposa? Que a primeira palavra que fala é como testemunho. Segunda porta, né? Presta atenção, irmãos. Estamos terminando. Lendo aqui, já vou terminar. Pais e mães, tornar a hora do culto um pensamento interessante. Não há razão para que essa hora não deva ser a mais agradável e jubilosa do dia. Algum preparo para ela, habilitar-vos-á para torná-la cheia de interesse e proveito. Aí o que é que eu faço, irmãos? Eu peguei um caneco lá em casa, uma vasinha lá. Aí eu disse, olha para cá, olha para cá. E ela chega, olha para cá. Olha, os pés dele ficavam assim. Às vezes eu cruzo os pés, às vezes eu fico lá sentado, dizendo que não posso mover com os pés e tal. E ela só curva. E ele ficava assim, não tá dando dinheiro, por favor, eu preciso de um dinheirinho, por favor. Veja. E aí ela fica. E papai, como era que ele falava? Ela, me dá um dinheirinho, me dá um dinheirinho, me dá um dinheirinho. Entende? Por quê? Porque ela está entendendo. Você precisa tornar agradável aquele culto para ela. Agora, não deixar de fazer. Por quê? Porque você está ensinando de Deus para ela. A menina, eu falo para ela, a mulher cantando o dia todo. É o dia todo. É o dia todo. E quando está cantando, a mãe pega ela orando lá no canto. Vai comigo, isso. Continuando. E deve ser feito algum preparo para isso. De tempos a tempos, introduzir variação. Você varia, tá? Não é uma coisa só o tempo todo, não. Você varia. Pode-se formular perguntas sobre a porção lida, né? Você pergunta o texto da palavra de Deus. O que você entendeu disso aqui? Faça isso. Não, o que você entendeu disso aqui? Quando a criança tinha um pouco, né? Maior um pouquinho. O que você entendeu disso aqui? Ah, pai, eu não entendi assim e tal. Não, mas isso aqui, aí vai facilitando, né? Isso aqui. Mas para mim. Tem alguma coisinha mais aqui. Você não consegue ter mais alguma coisa aqui, não? Aí o menino, você vai ensinando o menino ou a menina. Seja o que for. E ele vai entendendo, irmãos. Ele vai entender. E aqui o texto termina dizendo o seguinte: pode-se cantar no louvor, já vimos aqui oração, vimos aqui a abertura da palavra, e agora pode-se cantar no louvor, no hino do louvor. A oração feita deve ser breve e concisa, quer dizer, ao ponto, né? Com palavras simples e fervorosas. A pessoa que faz a oração louve a Deus por sua vontade e peça-lhe auxílio. Tome parte as crianças na leitura e na oração, quando o permitirem as circunstâncias. E Deus, qual é o resultado? Agora, Deus dá o resultado para você. Qual é o resultado? A eternidade, somente a eternidade, revelará o bem de que estão revestidos esses períodos de oração. À noitinha e pela manhã, unidos aos vossos filhos do culto a Deus, lendo sua palavra e cantando o seu louvor, ensinai-os a repetir a lei de Deus. Evangelismo, página 499. Meus irmãos queridos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não sei como é a vida de vocês no lar de vocês, com seus filhos, ou se tem casal que não tem filho, irmãos queridos que tem pessoas que são solteiras, eu não sei, Deus sabe. Mas uma coisa é certa: para eu ser um grande missionário lá fora, agora sim eu tenho Deus, não é? Sabe missionário. Para eu ser um grande missionário lá fora, eu preciso ser um missionário da minha casa. A minha esposa está com problemas, está com dificuldades na educação, quem sabe na administração de oportunidade, eu tenho que ajudar. Mesmo que longe, eu tenho que ajudar. O meu campo missionário primeiro é o meu lar. É o meu lar. E se eu tiver com esse lá bagunçado, eu vou ver que eu quero para a igreja, eu faço tudo a hora que eu quero, mas você tem liberdade para isso. Deus te dá liberdade para isso. Agora, pelo menos uma coisa, que eu estou buscando consequências ruins para a minha vida mais tarde. Porque eu não estou fazendo as coisas do jeito de Deus. Irmãos, quando você faz do jeito de Deus, nessa vida de uma coisa, Deus ele aprovará com sua credencial, com o seu selo que você está fazendo. Por favor. Se tiverem convidados, por favor, não deixem de orar e de trazê-los aos pés de Cristo, à luz dessa história. Converse com eles. Beije seus filhos, sabe? Abrace eles, esse filho. Continue segundo o passado. E eu quero que vocês estejam preparados para esse segundo passado. Eu quero que vocês estejam preparados para isso que vai acontecer.
Eu como pai não quero subir sozinho. Você fala isso com os outros, eu não quero subir sozinho. Eu quero subir com você. Eu como vovó, ou como vovô, eu não quero subir sozinho. Eu quero subir com você. Eu estou dizendo isso porque tem voz, né, que passa mais tempo com a meta do que a própria mãe, né? Enfim, por favor, você vai ser responsável por aquilo que você está escolhendo hoje. Mas Deus ele trouxe algo também para você esta manhã. Escolha colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Escolha. Irmãos, eu tenho pensado que essa coisa uma coisa para vocês. A semana que passou, aliás, a terminando agora, foi uma semana muito puxada para mim. Muito puxada. Eu tinha que sair de casa. Um pouco menos de 6 horas. Eu saí de casa para poder pegar o carro e estacionar o carro. Então isso quer dizer que eu tinha que acordar 4h15 aproximadamente. Pelo isso já poderia ter perguntado. Mas eu tenho primeiramente um pouco. Eu vou ter que levantar mais cedo, levantei 3 vezes, meu filho estava até 5 horas da manhã. Para depois pegar o carro para cima. Sabe por isso, irmãos? É Deus trabalhando na vida do desgraçado, ou como Deus me coloca em primeiro lugar na sua vida. Porque todas as coisas eu poderia fazer por você, se você me colocar em primeiro lugar na sua vida. E você está colocando Deus em primeiro lugar? Se anima, se você viver todos os pais estão aqui, a partir de hoje, comece a fazer uma renovação na sua casa. Reformule a sua casa. Reorganize a sua casa. E seja ela o primeiro filho. O primeiro produto da sua vida. Entre você se marido, entre você se marido, seus filhos, entre você se marido, seus filhos. Faça isso. Em nome de Jesus Cristo. Levante a voz para nós. Grande Deus e bom Pai que está nos céus. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não falei. De acordo com a tua palavra, o Senhor nos mostrou claramente que fazer um culto familiar é uma obra do sacerdócio real dos crentes nesses últimos dias. Porque o Apocalipse, capítulo 1, verso 6 diz que pelo sangue ele nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. A tua palavra diz que agora o sacerdócio é nosso. E se o sacerdócio é nosso, e se a tua palavra diz que o que aconteceu no passado era sombra do que ia acontecer no futuro, então eu, como sacerdote hoje do lar, mulheres como sacerdote do lar, preciso então fazer o culto e matar o cordeiro que os sacerdotes matavam no passado. A tua palavra deixa isso muito bem claro. E quando negligenciamos isso, nós estamos dizendo que o Senhor não é o nosso Deus. O nosso Deus é outra coisa, mas não é o Senhor. Portanto, a partir desse dia, por tua graça e por tua misericórdia, muda isso em nossa vida e em nossos lares, para que no nome de Jesus nós possamos então ser e fazer aquilo que o Senhor nos ordena do Pai Celestial, para que possamos glorificar o teu nome e por tua vida no nosso lar, por tua presença no nosso lar, ao estarmos aprendendo a tua voz, a nossa vida seja santificada e por meio de nós as pessoas possam saber que dentro de nós há um Deus que logo voltará para nos levar para o céu. Toma-nos em paz, Deus, toma as tuas mãos e leva-nos em paz para os nossos lares e nos ajuda a partir de hoje a fazer um compromisso contigo, que na verdade é uma santa ceia todos os dias do nosso lar, é uma renovação de aliança